Será que dá para ser cristão de verdade dentro da escola? Como seguir a Jesus num ambiente onde quase ninguém liga para isso? Como manter a fé quando tudo ao redor parece que te puxa para o outro lado? E como não se envergonhar de ser quem você é em Cristo, mesmo quando os outros zombam disso? Essas são dúvidas reais. A escola é um ambiente que forma a mente, o caráter e até o jeito de pensar das pessoas. Mas ela também pode ser um lugar de muita tentação, pressão e distração. É ali que surgem as comparações, as conversas que não edificam, as provocações, os grupos que fazem de tudo para te tirar o foco. E no meio disso tudo, o cristão precisa decidir se vai ser mais um ou se vai ser luz. Ser cristão na escola não é sobre andar com a Bíblia na mão e pregar o tempo todo, mas sobre viver de um jeito que mostre Jesus. Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. E isso é mais difícil do que parece, porque o ambiente te puxa. É a rodinha de amigos que fala palavrão o tempo todo, o colega que vive falando mal dos outros, as piadas pesadas, os vídeos indecentes na hora do intervalo, a pressão pra ser legal, pra ser igual a todo mundo. Só que a verdade é que o cristão não foi chamado pra ser igual. A Bíblia diz em Salmos 1:1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Esse versículo é profundo. Ele não fala só de onde você está sentado, mas de quem está moldando seu coração, a roda dos zombadores. É aquele grupo que parece inofensivo, mas que aos poucos vai tirando sua sensibilidade espiritual. Eles riem da sua fé, fazem piadas com Jesus, tratam o pecado como diversão. E o perigo é que, quando a gente começa a rir junto, a gente começa a se parecer com eles. Primeiro é uma risada, depois um comentário, depois é uma participação. E quando você menos percebe, o que antes te incomodava começa a parecer normal. Isso é o poder do ambiente. O filósofo Aristóteles dizia: nós somos o que repetidamente fazemos. Ou seja, aquilo que você ouve e vê todos os dias acaba te moldando. Agora é contigo. Eu te dou 10 segundos para comentar aqui embaixo e eu prometo, se tocar no meu coração, eu deixo um coraçãozinho ou até respondo. Mas seja honesto de verdade. Quem são as pessoas que caminham com você hoje? Gente que só fala besteira ou pessoas que carregam e transmitem o amor de Jesus Cristo? E se a sua resposta for as que falam bobagem, qual vai ser o passo que você vai dar para mudar isso agora? E a Bíblia confirma isso em 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Por isso, o primeiro passo para ser um cristão na escola é vigiar o ambiente onde você se envolve. Isso não quer dizer se isolar do mundo, mas ter sabedoria para saber onde você deve estar e com quem você deve andar. Jesus andava com os pecadores, mas nunca se misturava com o pecado deles. Ele influenciava, não era influenciado. Na escola, você vai ser tentado o tempo todo. Vai ter gente tentando te fazer rir de piadas sujas, te chamando para conversar sobre coisas que não edificam, te incentivando a responder mal a um professor. E é aí que vem a escolha. Ou você cede para ser aceito, ou você permanece firme para agradar a Deus. E sim, ser diferente vai chamar atenção. Jesus mesmo disse em Mateus 5:14-16: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras boas e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Ser luz é exatamente isso, brilhar no lugar escuro. É se destacar, não por orgulho, mas por propósito. Quando você se comporta diferente, quando você fala com respeito, quando você não entra em fofocas, quando você ajuda alguém sem querer algo em troca. As pessoas percebem e podem ter certeza, um dia elas vão querer saber o porquê. Evangelizar não é só falar, é viver. É mostrar com atitudes o que sua boca prega no domingo. É ser coerente. O filósofo Soren Kierkegaard, que também era cristão, dizia que a fé verdadeira se prova nas escolhas do dia a dia, não nas palavras bonitas. E é justamente na escola que suas escolhas mais falam. Quando alguém te provoca, você pode escolher reagir com raiva ou com calma. Quando alguém te ofende, você pode devolver na mesma moeda ou mostrar graça. Quando alguém fala mal de outro, você pode entrar na conversa ou sair dela em silêncio.
Isso é ser cristão onde é mais difícil ser. Mas eu sei que não é fácil. Às vezes parece solitário, parece que ninguém te entende. Você olha em sua volta e se pergunta: será que vale mesmo a pena ser diferente? E a resposta é: vale. Porque enquanto todo mundo tenta te empurrar para se encaixar, Deus te chamou para se destacar. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A escola é o campo onde essa transformação acontece, é onde sua mente é testada, é onde a sua fé precisa se manter viva. E tem um detalhe importante: você não está sozinho. O mesmo Espírito Santo que te toca na igreja está com você dentro da sala de aula. Ele te dá discernimento para saber quando falar e quando ficar quieto, quando se aproximar e quando se afastar. Ele é sua força para resistir à pressão. Ser cristão na escola não é lutar para ser aceito, é viver para ser fiel, é entender que sua missão ali não é apenas tirar boas notas, mas mostrar o amor de Cristo através de sua vida. E quando você entende isso, tudo muda. A escola deixa de ser um campo de guerra e se torna um campo de missão. Porque ser luz no escuro não é fácil, mas é exatamente isso que faz a luz valer a pena. Evangelizar na escola não começa com palavras, começa com atitudes. Às vezes a gente pensa que precisa subir numa cadeira no recreio, abrir uma Bíblia e começar a pregar para todo mundo ouvir. Mas não é assim que o coração das pessoas é alcançado. Jesus mesmo evangelizava mais com gestos e amor do que com discursos longos. Ele olhava, escutava, ajudava e tocava. E na escola é igual. Quando você respeita o professor, mesmo quando ele é injusto, quando você não entra em brigas, quando você perdoa, quando você decide não responder com grosseria, isso é evangelizar. Porque o mundo ensina a revidar, mas Jesus ensina a amar. E essa diferença é o que chama a atenção. Tem gente que pensa: mas ninguém repara nessas coisas. Repara sim. E pode até parecer que não, mas alguém sempre está observando o jeito que você vive. Às vezes essa pessoa está quebrada por dentro, sem esperança, e vê em você um reflexo do que ela precisa: Jesus. Evangelizar com atitudes é quando a sua vida se torna um testemunho. É quando suas escolhas dizem: eu pertenço a Cristo. E mesmo que as pessoas não entendam isso agora, um dia elas vão lembrar de você. Vão lembrar que você era diferente, que havia algo em você que elas não conseguiam explicar. E esse algo é a presença de Deus. Mas para isso, você precisa cuidar do que entra no seu coração. A Bíblia diz em Provérbios 4:23: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A escola é um lugar cheio de influências. Músicas, conversas, piadas, vídeos, comportamentos. E tudo isso, se não for filtrado, acaba entrando e mudando a forma como você pensa e sente. Cuidar da mente é parte da vida cristã. Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Ou seja, Deus não quer o seu comportamento, Ele quer a sua mente, porque o jeito que você pensa influencia o jeito que você age. E é aí que entra o cuidado com os palavrões, as gírias pesadas e os comentários indecentes. A língua é uma das armas mais perigosas que a gente tem. Tiago 3:10 diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. As palavras têm poder. O jeito que você fala revela o que está dentro do seu coração. Quando você se acostuma a falar palavrões, mesmo sem perceber, começa a banalizar o que é santo. E sim, é difícil, porque às vezes é automático. Todo mundo fala, e você se sente deslocado quando não fala também. Mas lembra, o cristão é chamado para ser diferente, não para se misturar. A diferença não é o peso, é a marca. É o que mostra que o Espírito Santo está agindo em você. O filósofo Sócrates dizia: cuidar da alma é o maior dever do homem. E isso combina perfeitamente com o que a Bíblia ensina. Cuidar da alma é cuidar do que entra pelos seus olhos, do que sai pela sua boca e do que ocupa os seus pensamentos. Quando você decide não falar o que todo mundo fala, não assistir o que todo mundo assiste, não rir do que todo mundo ri, você está protegendo a sua alma. E sabe o que é mais bonito? É que mesmo que ninguém perceba agora, Deus vê cada escolha que você faz para agradar a Ele. Ele vê quando você se cala para não ferir alguém, quando você se afasta para não pecar, quando você prefere ficar sozinho do que se misturar com o erro.
e ele recompensa. Jesus disse em Mateus 6:6: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. O mesmo vale para suas atitudes. O que você faz em segredo, Deus vê. O que você faz por amor a Ele valoriza. A verdade é que ser cristão na escola é viver um evangelho real, um evangelho de segunda a sexta, não só de domingo. É ser coerente entre o que você fala e o que você vive. É mostrar que Jesus não é uma parte da sua vida, Ele é a sua vida. E quando você entende isso, o evangelismo acontece naturalmente. As pessoas começam a perguntar: por que você é assim? Por que você não fala palavrões? Por que você trata todo mundo com respeito? E aí é a sua chance. Você não precisa fazer um sermão, basta dizer: porque eu sigo a Jesus e quero ser como Ele. Talvez alguém ria, talvez alguém critique, mas alguém também vai se inspirar. Alguém vai se aproximar e pedir ajuda. Alguém vai querer conhecer esse Deus que te dá paz, mesmo em meio à bagunça da escola. E é assim que o reino de Deus cresce. Em silêncio, com amor, com exemplo. Você planta uma semente hoje e um dia ela vai florescer. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 6:9: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Então não desista. Mesmo quando parecer que ninguém liga, continue firme. Porque cada atitude sua é uma pregação. Cada escolha certa é uma mensagem. A escola é o campo onde Deus te colocou para brilhar. E mesmo que pareça difícil, lembra, o Espírito Santo está contigo em cada sala, cada intervalo, em cada conversa. Você não está ali por acaso, você está ali para ser sal e luz. Calma, esse vídeo aí tá te fazendo coçar a cabeça, né? Se ele tá te ajudando de alguma forma, então deixa eu te pedir uma coisa bem simples. Se inscreve no canal e deixa o like. Se puder, comenta o que achou. São atitudes pequenas, mas que fazem uma diferença enorme pra gente que dá foco. E olha, se você está sendo edificado com esse conteúdo, tenho certeza que os próximos vídeos vão te ajudar ainda mais nessa caminhada cristã. Obrigado de verdade, agora pode voltar pro vídeo. As amizades são uma das partes mais difíceis da caminhada cristã dentro da escola. Porque todo mundo quer se sentir parte de algo. Quer ter um grupo, alguém para conversar, rir, compartilhar o dia. E isso é totalmente natural. Deus nos criou para viver em comunidade. Mas existe uma diferença entre ter amigos e se deixar moldar por eles. A Bíblia é clara quanto a isso. Em Provérbios 13:20 diz o seguinte: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isso não significa que você deve se afastar de todo mundo que não é cristão. Significa que você precisa saber quem te influencia e para onde essa influência te leva. Tem amizades que aproximam você de Deus, e tem amizades que te afastam dele. Tem pessoas que te fortalecem na fé e outras que te fazem duvidar dela. E o inimigo sabe usar isso muito bem. Ele sabe que se conseguir colocar pessoas erradas perto de você, ele nem precisa te atacar diretamente. Elas mesmas te distraem, te enfraquecem e pouco a pouco te afastam da presença de Deus. Por isso, ore pelas suas amizades. Peça para Deus colocar ao seu redor pessoas que te ajudem a crescer. Gente que te puxe para cima, que te lembre do seu propósito, que te corrija quando for preciso, mas que te ame verdadeiramente. O filósofo Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. E é exatamente isso. Se você não sabe quem você é e qual é o seu propósito, qualquer grupo vai te levar junto. É por isso que é tão importante ter uma identidade firme com Cristo. Quando você sabe quem é, não precisa se moldar para caber nos outros. E esse é um dos maiores perigos da escola: a necessidade de se encaixar. Todo mundo quer ser aceito. Quer ter alguém para sentar no intervalo, para rir, para conversar. Mas às vezes, para ser aceito você começa a ceder. Começa a rir de coisas que não devia, a falar o que não pensa, a agir de um jeito que não te representa. E quando vê, perdeu a essência. Mas Jesus te chamou para ser diferente. Em João 15:19 ele diz: se vocês fossem do mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo. Eu os escolhi, tirando-os do mundo. Ser escolhido por Deus é um privilégio, mas também uma responsabilidade. Significa que você vai ser incompreendido, criticado e às vezes até excluído,
mas é nesse lugar de diferença que a luz brilha com mais força. E tem um detalhe importante: ser luz não é ser superior, é ser disponível. É estar no meio das pessoas sem se contaminar com o erro delas. Jesus comia com pecadores, mas nunca pecava. Ele amava sem se comprometer com o pecado. Ele se aproximava sem se perder. Esse é o equilíbrio que o cristão precisa ter na escola. Você pode ser amigo de todos, mas íntimo de poucos. A intimidade é o que define quem tem acesso ao seu coração. E o coração é o campo onde o inimigo mais tenta plantar a confusão. Por isso, escolha bem. Não é sobre excluir, é sobre proteger o que é precioso. E, claro, não dá pra falar de amizade na escola sem tocar o assunto dos relacionamentos. Porque pra muita gente, é ali que começam as primeiras paixões, os primeiros ficas, os primeiros envolvimentos. E, sinceramente, é aí que muitos jovens se perdem. O mundo ensina que o amor é sentir, é prazer, é momentâneo, mas o amor que vem de Deus é compromisso, é paciência, é pureza. 1 Coríntios 13, 4 ao 7 diz: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Isso é amor de verdade. E esse tipo de amor não nasce em qualquer lugar. Nasce em um coração que conhece a Deus. Relacionamentos dentro da escola são complicados, porque na maioria das vezes as pessoas estão aprendendo a lidar com os sentimentos. E quando duas pessoas imaturas se juntam, o resultado costuma ser dor. Por isso, se você é cristão e quer viver algo abençoado, o primeiro passo é esperar. Esperar em Deus. Esperar o tempo certo. Esperar não é perder tempo, é se preparar. Enquanto você espera, Deus te molda, te amadurece, te ensina o que é amar de verdade. E quando o tempo certo chegar, Ele vai trazer alguém que vai te ajudar a crescer e não te afastar. E sabe, enquanto você vive tudo isso na escola, sendo luz, sendo diferente, existe outra parte da sua vida onde Deus também quer agir. Porque sim, a escola ocupa quase 1/3 do seu dia, mas ela não define tudo sobre você. O que você faz depois dela revela o tipo de pessoa que você está se tornando. E hoje, infelizmente, muita gente passa esse tempo só consumindo, rolando tela, assistindo vídeo atrás de vídeo, conectado o tempo todo, mas produzindo nada. Isso vai drenando o propósito, vai apagando aquilo que Deus colocou dentro do coração. Mas olha, se Deus te fez luz, Ele não te fez para ficar escondido. Se Ele te deu voz, não é para você guardar. Se Ele colocou algo dentro de você, é porque alguém no mundo precisa disso. E talvez você já sentiu isso aí dentro. A vontade de compartilhar algo, de produzir, de criar, de usar as redes sociais para algo que realmente edifique. Seja espalhando a palavra, seja falando algo que você ama, mas de um jeito que inspire as pessoas e não seja vazio. E se isso faz sentido pra você, deixa eu te contar uma coisa bem simples. Tudo o que fazemos aqui, esses vídeos, essas mensagens, esse cuidado não acontece por acaso. A gente aprendeu na prática a usar ferramentas que existem hoje para transformar o que Deus nos deu em algo que alcança pessoas. E eu percebi que muita gente queria fazer o mesmo, mas não sabia nem por onde começar. Então, ao invés de te deixar no escuro, eu preparei uma aula totalmente gratuita, só para te mostrar o caminho. Sem vendas, sem enrolação, sem guru, só o que a gente realmente usa e que funciona. E olha, essa aula é algo que ninguém libera de graça por aí, mas eu quis entregar porque se Deus colocou no seu coração o desejo de produzir algo que edifique, você merece pelo menos ter um ponto de partida. Agora, se você assistir e sentir que realmente quer ir mais a fundo, que quer transformar isso em algo constante, organizado e estratégico, aí sim, você vai ter a opção de entrar pro reino digital. Mas isso é só se você quiser. Se não fizer sentido, tá tudo bem também. Pelo menos, você já vai ter recebido uma aula de graça que, sinceramente, ajudaria muita gente só por existir. É uma forma de te ajudar a sair do papel de consumidor e começar a colocar pra fora aquilo que Deus coloca dentro de você. E se você quiser, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Se não quiser, tá tudo bem. Mas se faz sentido pra você dar esse passo, assiste lá. Porque quando você entende que pode usar a internet não pra perder, mas pra iluminar, a sua fé ganha impacto, o seu propósito ganha forma e sua vida começa a tocar pessoas de um jeito que você nem imagina. Nos vemos lá, se for da vontade do seu coração. Link na descrição. A escola é um ambiente onde as emoções estão à flor da pele.
É fácil confundir atração com amor, mas lembra, tudo que começa fora da vontade de Deus termina fora da bênção dele. Então, antes de entrar em um relacionamento, ore. Pergunte para Deus se é o momento, se é a pessoa certa e se isso vai te aproximar dele. E se não for, tenha coragem de dizer não, porque às vezes o não de agora é o que vai te proteger de uma dor enorme lá na frente. Lembre-se também de que o seu valor não está em quem te escolhe, mas em quem te criou. O mundo vai tentar te fazer pensar que você precisa de alguém para se sentir completo, mas a verdade é que você já é completo em Cristo. Ele te fez inteiro, não pela metade. Quando você entende isso, a solidão na escola não te assusta mais. Você começa a perceber que estar sozinho é bem melhor do que estar mal acompanhado. E Deus começa a preencher esse espaço com paz, propósito e presença. Ser cristão na escola é, acima de tudo, saber quem você é. Porque quem sabe quem é, sabe onde pode e onde não pode estar. E sabe que a amizade verdadeira é aquela que te aproxima de Jesus. Agostinho dizia: ama e faz o que quiseres. Mas o que ele quis dizer com isso é que, quando o amor de Deus guia suas ações, tudo o que você faz passa a ser bom. Quando você ama como Cristo amou, você escolhe bem as pessoas que caminham com você. Você se torna um exemplo de inspiração, não mais alguém influenciado, mas alguém que influencia. Então, meu irmão, que suas amizades e seus relacionamentos dentro da escola sejam um reflexo do amor de Deus. Que as pessoas olhem para você e digam: eu quero esse tipo de amizade. Eu quero essa paz. Porque é assim, sem precisar forçar, que o reino de Deus se espalha através de vidas que vivem o Evangelho com verdade.